Tudo isso que eu estou passando aqui para vocês são características oficiais de um diagnóstico oficial do manual. Mas nós vamos bem além dessas características oficiais aqui. Então vamos lá nesses 4 componentes. Primeiro componente do humor. O humor da pessoa vai mudar. Esse é um ponto principal. Você vai ver o seu próprio humor. É difícil de reconhecer, só pessoas aí com muitos anos, talvez décadas de bipolaridade, vai conseguir reconhecer que o próprio humor está mudando, porém facilmente outras pessoas percebem que o seu humor está mudando. É melhor percebido pelos outros do que pela própria pessoa. E o segundo ponto, além do componente de humor, é isso aqui, a ativação psicomotora. Basicamente, é se mover mais. Um terceiro ponto é esse outro aqui, que é a irritabilidade ou agressividade. Então, a pessoa vai alterar o humor, ela vai alterar como ela se move, a sua atividade psicomotora, e ela vai ficar mais irritada, agressiva. Esse ponto é super importante, porque isso aqui é causa de inúmeros problemas. O quarto eixo da mania seria essas daqui, características psicóticas. Observa que aqui eu estou falando de mania, eu não estou falando de hipomania. Então, mania é o quadro que é mais grave, ou eu poderia dizer mais acentuado, mais de fácil identificação. Hipomania é outra coisa. Hipomania é um quadro mais leve, ou você poderia dizer sutil. Porque muitas vezes esse quadro de hipomania pode ser grave, porém ele é mais sutil para ser identificado, certo? Vendo esses 4 eixos, agora a gente vai entender verdadeiramente o que significa cada eixo desse daqui. Eu vou passar aquilo que seria as características iniciais, né, do DSM. O que seria alguém numa fase de mania? Ele teria humor persistentemente elevado. O que é humor elevado? Ele está expansivo, muito desinibido, conversando muito, falando muito, gesticulando muito. É uma pessoa até eufórica, alegre. Então, o humor da pessoa altera. Lembra do que eu disse que esse seria o primeiro eixo. Um humor alterado. Então, ele está ou irritado, ou ele está elevado, expansivo. E como que está a energia dessa pessoa? Ela tem um aumento da sua energia, que está dirigida, em geral, a estímulos. Então, esses são pontos iniciais para eu começar a desenhar na minha cabeça o que seria uma fase de mania. Então, eu estou enxergando uma pessoa, espero que vocês estejam enxergando comigo, que ela está com humor expansivo, ou seja, para cima, e ao mesmo tempo ela pode estar irritada. É até mais comum a pessoa estar irritada. Outra questão importante é que ela vai estar com aumento de energia dirigida a estímulos. A gente vai ver que nem sempre é assim, mas a energia está aumentada. E o que mais que pode acontecer? Ela pode ter uma autoestima inflada, que ela vai poder até ficar com uma grandiosidade. Então a pessoa está se achando mais, você poderia dizer. O sono dela está diminuído. Então, ela pode diminuir o sono e não se sentir cansada. Isso é muito importante, porque a gente vai precisar diferenciar isso de uma insônia. Então, quando eu falo que a pessoa está com necessidade de sono diminuída, ela não dorme ou dorme muito pouco. Então, ela vai dormir menos de 4, menos de 5 horas. Mas não vai parar. Olha a diferença de insônia. Então, não é uma pessoa que não dorme e fica cansada. Não, não é isso. Ela dorme menos de 4 horas e continua agitada, inquieta, acelerada. Esse ponto é muito importante nessa identificação. O outro ponto seria que a pessoa fica mais falante que o habitual. Ela não para de falar, ela tem pressão por fala. Tudo isso que eu estou passando aqui para vocês são características oficiais de um diagnóstico oficial do manual. Mas nós vamos bem além dessas características oficiais aqui, para conseguir entender não só o que é na teoria, mas o que é na prática, na vida real, no que as pessoas sentem, no que as famílias passam. Então vamos entendendo primeiro a ideia geral. Autoestima inflada, necessidade de sono diminuída, mais falante do que o habitual. E olha só, esse outro ponto, sensação dos pensamentos estarem correndo ou até chegar a ter fugas de ideia. Observa que nesses critérios que eu estou falando para vocês,
parte é um pouco mais sutil e parte é um pouco mais grave. A pessoa pode ter uma sensação de que os pensamentos estão correndo. Esses pensamentos podem acelerar tanto, que ela tem uma fuga de ideias. Renato, o que é fuga de ideias? Você começa a pensar algo e logo já passa para outra coisa, e logo para outra coisa, e para outra coisa, a ponto de que você nem consegue terminar o raciocínio. Então, minhas ideias fogem de mim, de tanto que essas ideias estão aceleradas. Essa é uma característica da fase da mania. Porém, quando eu tenho isso mais sutil, olha como parece ansiedade. Olha como a pessoa provavelmente vai chegar no médico e falar que a cabeça está cheia, é uma sensação de um pensamento que corre muito na mente. Chega à noite, o pensamento não para. É muito comum das pessoas descreverem dessa maneira para o médico. Olha, minha cabeça não para, eu não consigo relaxar, estou com a cabeça cheia. Chega à noite, eu não paro de pensar a hora nenhuma. Olha como a confusão começa a se instalar. Se eu não sei que isso é parte de um quadro de mania ou de hipomania, eu posso começar a identificar isso aqui como ansiedade. E olha só, o que eu coloquei ali? A pessoa vai estar mais falante, com o pensamento acelerado e o sono diminuído. Muita gente vai olhar para si mesmo, tendo todos esses sintomas, e vai falar o quê? Eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Não é ansiedade. E vamos continuando aqui. E olha esse ponto número 5, distratibilidade. O que é distratibilidade? É quando eu não consigo focar em uma coisa só. Tem tanta coisa passando, eu estou tão atento a muitas coisas ao mesmo tempo. Então, qualquer estímulo me chama atenção, me desvia a atenção. Então, eu tenho um problema no meu foco. Eu não consigo focar em uma coisa só. Eu vou abrir uma aba no computador, eu abro 10. Eu começo a fazer uma coisa aqui, passar um pano na mesa. Nossa, mas e a louça? Aí eu vou para a louça. Nossa, mas eu tinha que varrer não sei o quê, e eu vou varrer não sei o quê. Nossa, e aquela amiga que eu tinha que ligar? Eu já ligo para a amiga. Você vê que a pessoa começa a fazer várias coisas, mas não termina nenhuma. E o pensamento está correndo e a própria pessoa está distraída. Olha que perigo aqui novamente. Olha como isso parece TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa está com distratibilidade e, além disso, ela está com inquietação. A distratibilidade, junto com esse aumento de energia, aumento de inquietação, faz com que muitas pessoas recebam um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, vocês já estão começando a montar na cabeça um quadro do que seja a hipomania, do que é a mania, e percebendo os problemas que a gente tem na vida real. O último aqui é o que realmente estraga muito a vida das pessoas. Porque quando a pessoa entra em mania ou em hipomania, não é a personalidade dela, não é mais aquela pessoa. Isso é importante de saber. Existe aí uma alteração neuroquímica no cérebro. É uma alteração de neurotransmissores que a pessoa não consegue controlar. Se ela pudesse controlar por conta própria, não seria sintoma, não seria doença. Se ela pudesse simplesmente virar e falar, nossa, eu não vou ter isso mais. Nossa, eu vou desacelerar o meu pensamento aqui. Não é possível isso, porque o cérebro é inundado por muita dopamina. Existem outros neurotransmissores envolvidos, como glutamato, mas basicamente dopamina. Essa chuva, essa enxurrada de neurotransmissor vai levar a pessoa a sentir isso tudo que a gente está contando aqui. 4 eixos. O humor vai alterar, a atividade motora vai alterar, a irritabilidade e pode ter características psicóticas que eu vou contar com mais detalhes aqui. E olha isso daqui. Envolvimento excessivo de atividades com alto potencial de consequências dolorosas. Que negócio é esse, né? É simples, é isso daqui que acaba destruindo ou, no mínimo, prejudicando muito a vida de alguém que entra em um quadro de mania e hipomania. A pessoa fica mais impulsiva e ela começa a se envolver em atividades como o aumento da libido e começa a ter mais atividade sexual. Muitas vezes traindo parceiro ou parceira, muitas vezes se envolvendo com vários parceiros ou parceiras,
ou fazendo sexo desprotegido. Veja, um envolvimento em atividades potencialmente dolorosas. A pessoa pode começar a jogar, a ter jogo patológico. A pessoa pode começar a fazer negócios que são impensados ou negócios que são impossíveis e que a pessoa vai se arrepender. Um ponto importante, não é um envolvimento excessivo com atividades potencialmente dolorosas, isso envolve também comida. Esse ponto a gente tem que parar agora, refletir sobre esse ponto. Muita gente fica com medo de que o medicamento vai engordar, sem pensar que os sintomas também dão um ganho de peso. A compulsão alimentar, ela entra aqui. A pessoa tem esse envolvimento excessivo, esse aumento de energia, aumento de impulsividade, e ela vai dirigir para alguma coisa esse aumento de energia. Muitas vezes vai dirigir para comida, e aí vai ganhar muito peso durante essa fase. Vai dirigir para sexo, e aí pode atrapalhar muito a vida. Vai dirigir para jogo, aí vai perder um monte de dinheiro com isso. E por aí vai.